Você provavelmente já deve ter percebido, né? Obviamente, quando lê uma revista da Mônica, que toda vez que o Cebolinha e o Cascão provocavam ou falavam qualquer desaforo para ela se defendia usando seu coelhinho Sansão, aquele famoso coelho azul. Mas vocês já pararam para se perguntar de onde que o Maurício tirou a ideia de criar uma personagem tão icônica como a Mônica? E é nesse vídeo que eu quero contar para vocês um pouquinho da história da criação, de como o incrível Maurício de Souza tirou a ideia de construir uma das personagens mais emblemáticas do nosso país. Olá, pessoal! Então, hoje eu quero falar sobre a personagem Mônica, né? Uma das personagens mais icônicas aí da nossa cultura em relação a quadrinhos. Né? A Mônica que não é, na minha opinião, só uma menininha que veste aquele vestidinho vermelho e anda com o coelhinho aí arrastando. Para mim ela é um símbolo, né, de amizade, que nos ensinou valiosas lições, né, do decorrer desse caminho. Pelo menos para mim, que acompanho desde os anos 80 a Mônica, para mim foi uma série de aprendizados que eu obtive, né, lendo as revistas feitas pelo Maurício. E para entender um pouquinho da história da criação da Mônica, a gente tem que voltar lá no passado, quando o Maurício iniciou a carreira dele como ilustrador, né, lá nos anos 60, quando ele começava a criar as tirinhas para os jornais. E daí, em 1970, ele decide então, né, criar a Mônica e inspirar ali uma das suas filhas, né, com um temperamento mais forte, né, e também com aquele coelhinho, né, que no começo ele é amarelo. E eu vou te explicar para vocês no decorrer do vídeo como que isso foi se alterando. E ele tinha a ideia de criar a Mônica como uma heroína, né, na infância. E então eu quero contar para vocês agora no decorrer do vídeo, por etapas, como que foi essa criação da Mônica idealizada pelo Maurício. Tá, daí você me pergunta, tá, mas você não falou da criação da Mônica. Calma que eu vou chegar lá. O Maurício, ele se inspirou na filha dele, a Mônica Souza, para a criação da personagem, né? E inicialmente a Mônica, ela seria uma coadjuvante do Cebolinha nas histórias dele, né? Porque a ideia do Maurício era que o Cebolinha protagonizasse as histórias e ela participasse ali uma vez ou outra. Mas a presença dela se tornou tão marcante nas histórias que o próprio público, como diz o Maurício, ele acabou coroando a Mônica como se fosse a protagonista. E esse caminho foi natural, né? Não foi forçado nem pelo Maurício, nem pela equipe dele. Foi uma coisa que o público decidiu coroar a Mônica como a protagonista da história. Até mesmo porque na época, né, que a Turma da Mônica estava sendo criada, não existia personagens protagonistas femininas. Então o Maurício até dá esse sucesso por conta dessa questão, né? Porque a Mônica seria uma das protagonistas femininas que estava surgindo, né, nas revistas em quadrinhos, e foi um sucesso, né, nesse começo e, né, continua até hoje. E dentro desse processo, como que o Maurício foi criando as características da Mônica? Ele percebia que a filha dele, quando estava brincando com as irmãs, tinha uma característica mais mandona, mais de uma personalidade forte, né? Ele presenciou uma cena em que a Maria Ângela, que é a filha que inspirou a Maria Cebolinha, inclusive, que é essa que vocês estão vendo aqui no canto, cortou o cabelo da Mônica, né, na Mônica Souza, no caso da filha, e ele percebeu que em pequenos gomos, né, parecendo com cachos de banana, e foi aí que ele teve a ideia de criar o cabelo da personagem naquele formato de cacho de banana que a gente conhece, né, que o Cebolinha também tira sarro em muitas histórias que ele fica falando desaforos para ela. E a filha dele também tinha aquela característica, né, de ser deduça, de ser baixinha, gordinha, e ele caricaturou, ele exagerou esses detalhes que ele percebeu na filha dele para a personagem, para dar um tom mais marcante na personagem.
E durante esse tempo a Mônica foi considerada, né, digamos assim, eu não sei se esse é o termo certo a ser utilizado, mas um ícone de feminismo, né, o qual tanto a Mônica Souza quanto o Maurício acreditavam que ela fosse. Só que esse tom foi dando um pouquinho mais de neutralidade, porque a Maurício de Souza Produções mais tarde se tornou uma signatária da ONU Mulheres, né? Então, criando aquele marketing que a gente vê nos gibis de as donas da rua, não sei se vocês já perceberam. Eu vou deixar aqui uma imagem de um encarte encontrado no gibi com esses dizeres. E com o passar do tempo, a Mônica foi fazendo esse sucesso, né? A própria Mônica Souza se incomodou um determinado período de ser associado naquele tom forte, brigona, que a Mônica é associada. Ela se sentiu um pouco desconfortável, né? Mas com o tempo ela acabou se acostumando e acabou meio que aceitando, né, essa situação. O cotidiano da Mônica nas histórias você já conhece, né? Ela é uma menina de 7 anos, né, que vive com seus pais, a dona Luísa e o seu Souza, né, que tem traços bem parecidos com Maurício de Souza Real. E uma curiosidade que é interessante a gente citar é que quando ela foi criada, no início ela era a irmã do Zé Luiz, né? Eu não sei por que depois, com o decorrer da evolução da personagem, esse parentesco, né, se perdeu, aí não foi comentado mais, e ela também não foi associada como a irmã dele. Ela tem o cachorro Monicão, né, do qual eu já contei a história para vocês num shorts aqui do canal, né, que foi dado pelo Cebolinho Cascão numa tentativa frustrada deles zombarem dela por causa das características do cachorro, porque ele tem os dentes avantajados também como ela, tem o cabelo, né, do cocoruto parecido com o dela de banana. E ela, quando recebeu esse presente, ela gostou desde o primeiro dia que ela recebeu e manteve-se o animal de estimação dela. Ela não gosta de que coloquem apelidos nela, né? Se as pessoas chamam ela por apelidos que ela não gosta, ela acaba usando o coelhinho para fazer a correção, né? E uma coisa importante que talvez poucas pessoas perceberam é que a partir de 2016, já nas publicações da Panini, começou o projeto Donas da Rua, que eu falei para vocês ali anteriormente. E a partir daí, o Maurício suavizou os traços da Mônica e ela nunca mais foi chamada de gorducha pelos meninos, né? Até mesmo, né, por causa desse projeto, né, de empoderamento feminino, né? Muitas pessoas acham, por causa do politicamente correto, né, que muitas histórias também mudaram o tom dos diálogos entre os personagens, né? E é aquela questão, o que era dos anos 90 ficou nos anos 90 e a partir de agora começa uma nova era, né, pelo politicamente correto. Não sei se é certo, se é errado, quem sou eu para falar. Mas a partir daí ela não foi mais chamada de gorducha pelos mineiros. A primeira aparição da Mônica foi em 1963, em 11 de fevereiro, na Folha de São Paulo, né? Ela só aparecia numa imagem promocional. E nesse mesmo ano, em 3 de março, ela aparece protagonizando aquela tirinha clássica que a gente já conhece, que é essa daqui que vocês estão vendo, dando a coelhada no Cebolinha. E a partir daí, já em 1970, daí, né, alguns anos após, ela tem a primeira revista dela publicada. A partir daí ela começa a protagonizar campanhas promocionais de produtos, no qual eu tenho aqui alguns vídeos no canal falando, né, da Febo, que era uma marca muito forte na época. Hoje ela não está tão em alta, mas ela era uma marca bem forte com produtos da Turma da Mônica, né, e a Balduco e outras marcas aí mais que fizeram sucesso com a Turma estampada nas suas embalagens. E concluindo, pessoal, a Mônica foi se tornando um ícone cada vez mais forte na cultura brasileira, né? Se tornando a embaixadora da Unicef, participando de campanhas sociais, das revistas do Instituto Maurício de Souza, é muito conhecida, né, com esse projeto agora Donas da Rua, e também participou de filmes, né, filmes clássicos, do quais eu já tive aqui no canal, e também muitos outros trabalhos que surgiram aí ao longo
dos anos. A Mônica é um ícone, ela é a marca principal, acredito eu, né, hoje da Maurício de Souza Produções. Claro, tem outros produtos que o Maurício tem, como Cebolinha, Magali, o Cascão, mas ela é a líder, é o ícone, né, do Maurício de Souza. Quando você fala em Turma da Mônica, né, você tem uma gama enorme aí, um legado enorme que ela deixa para nós. Esse vídeo que eu queria mostrar foi um vídeo simples, com informações simples, né? Espero que tenham gostado. Eu vou postar novos conteúdos aqui durante esse tempo, essa semana ainda. E espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, mande para as pessoas que vocês gostam, para as pessoas que não conhecem da turma. É difícil, mas sempre tem alguém que não conhece. E fico por aqui, né? Deixa seu comentário aqui embaixo, pergunte o que você quiser. Eu estou verificando uma possibilidade de, quem sabe, ter o blog de volta, para que a gente possa publicar revistas que sejam possível a publicação, que não firam os direitos autorais. E em breve eu trago alguma novidade para vocês aí. Eu já estou trabalhando nisso e em breve eu trago aqui as informações para vocês acessarem. Então, ok, pessoal? Agradeço a companhia de vocês e espero vocês no próximo vídeo.